Bom dia, novamente. Bom dia, bem. Vamos rapidinho ver umas coisas sobre conjuntos, funções e relações. Estamos estudando funções, espero que lembramos disso. E eu acho que até agora os conceitos mais legais que temos encontrado são das funções, de perder os preconceitos que talvez temos sobre funções, uns da gente. A notação lambda, que nos permitiu definir funções de uma maneira anônima. E também facilitou muito a ideia de criar funções de ordem superior, como costumamos dizer, que são funções que ou recebem funções como argumentos, ou retornam funções como saídas, vamos dizer assim. E a gente tem uma grande ideia que eu espero que estamos cada vez mais acostumados com essa que eu vou escrever aqui. Não? Ninguém sabe qual se eu vou escrever? Como vou continuar esse recap aqui? Ok. Qual é isso? Ok. Então, ok. E aqui temos o que é A para B para C. Tecnicamente, aqui tem uma parênteses também. E aqui também. E aqui também. E até aqui também, ok? Mas temos convenções que nos permitem não escrever essas parênteses, pelo menos eu vou deixar só essas, na verdade, aqui. Ok. Então temos encontrado essa ideia também. Espero que é clara para todos. A gente tinha duas perguntas. Eu falei que a gente só fez scratch the surface. Não sei como falar em português. Existe uma frase? Mas existe a frase em português mesmo? É? Não é inglesismo, não? É português mesmo? Ok. Então, as perguntas... Na verdade, tem várias coisinhas que a gente... Que a resposta até agora era bem parecida. Era, ok, por que usar essa notação aqui sobre o produto? E uma resposta bem legal foi que, olha, a cardinalidade aqui, na verdade, é essa cardinalidade, pelo menos para o caso finito. Porque, por enquanto, não temos nem a noção do que significa cardinalidade de um conjunto infinito. A gente vai chegar lá nessa disciplina também. Mas se eu me limitar em casos finitos, eu tenho isso, certo? E eu tenho também que essa coisinha aqui, que é também denotada como B elevado a A, certo? Então, aqui baixinhas também, é igual a... Não? Oh, ok. Ok. E falta algo aqui, né? Parece que está faltando algo muito básico, né? Nesse lado do quadro. O que está faltando mesmo? Eu vou apagar isso e substituir com a notação correspondente aqui. Alguma ideia? Não? Sim? Soma. Ok. Boa. Está faltando aqui uma soma, certo? Aqui parece que já comecei com multiplicação, eu cheguei nas potências, a gente esqueceu da soma, né? E qual seria uma ideia, talvez a primeira ideia, que serviria aqui como soma? Fale, Carlos. Não? Vamos fingir que esquecemos tudo. Eu não gosto de... Não, a ideia é nunca esquecer essas coisas, de preferência, mas e usar para as próximas coisas, realmente. Mas eu queria, na verdade, ok, já vou falar uma coisa. Eu queria uma ideia errada, ok? Qual seria uma primeira tentativa aqui para... Sim, Ian? União, certo? Ok, sim. Então faria sentido essa coisa, mas eu já percebo que aqui estou quebrando essa coisa linda que eu tenho. O produto do A e B tem cardinalidade igual o produto das cardinalidades. E isso igual a potência do A. E aqui seria o quê? Se eu pegar aqui o A mais o B, teria o que aqui? Não. Tá, ok. É uma maneira, mas eu vou perder a igualdade aqui, eu vou ter essa coisa, certo? Estou perdendo essa coisa. Realmente tem razão lá, mas ok. É mais gritante. Se eu a minha igualdade virou menor ou igual, virou uma coisa bem mais fraca aqui, certo? E o motivo é que, na verdade, ok, você escolheu a operação de conjuntos errada aqui.
certo? Você está procurando o que corresponderia aqui, qual seria a soma. Ok, não seria essa, procure achar outra. Ok? Não. Teríamos um problema lá. Matias falou escondido. Aí eu vou agora revelar o que ele falou. Vamos tentar. Na verdade, é uma tentativa que faz sentido ver assim, certo? Mas aqui já não teria isso. Aqui teria, se você pegar o mesmo conjunto aqui até, isso é o quê? Qual conjunto é esse? O vazio, certo? Aí você teria que A mais A igual a 0, certo? E não exatamente o que você tem aqui. É uma operação muito interessante para conjuntos. A gente viu que é a única dessas que a gente considerou aqui que realmente vira um grupo. Corresponde, num certo sentido, na operação de bits XOR. E não me importa nada disso para essa conversa que eu quero fazer. Eu vou apagar isso. A gente vai voltar para discutir essa ideia daqui na próxima aula. Sobre cadê a soma. Mas, por enquanto, com o que eu tenho aqui, eu quero abusar um pouco da notação, falar de conjuntos, com as notações que tenho de multiplicação e de potência, exponenciação, não sei como vocês preferem. A gente descobriu que isso é praticamente a mesma coisa com isso, entre aspas. Várias aspas, porque em certo sentido a gente prefere isso, em certo sentido a gente prefere isso, então não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, seria tanto faz. Mas, em um certo sentido, essa coisa tem a cara dessa e vice-versa. A gente vai falar sobre o que isso significa nessa FC2 ainda, nas duas partes do FC2. Que tal traduzir um pouco essa anotação que tem aqui e fingir que aqui tem uma igualdade? O que seria isso? Quero traduzir a notação que corresponde em multiplicação e exponenciação, porque aqui estou usando setinhas praticamente, certo? Então isso seria o quê? Não? Não, senão não. Aqui ainda fala ordem. Primeiramente não é ordem, é cardinalidade, certo? Mas não é esse o meu problema. Eu quero falar dessas coisas realmente, certo? Eu quero ver essas duas coisinhas aqui e ver se eu consigo alguma coisa interessante sobre essas. Então, falta muito discutir o que isso significa. Okay? Mas podemos dizer que se eu botar aqui que um conjunto A é igual com um conjunto B, o que realmente quero dizer é que eu consigo achar uma tradução de A para B, de B para A, naquela forma que a gente discutiu aqui. Então, a forma que se você seguir a maneira de traduzir o F para B e depois seguir a tradução do B para G, não vai acontecer aquela coisa que acontece quando você bota no Google Tradutor para uma linguagem e você volta de novo, você chegou nada a ver. Vai chegar realmente onde você chegou, tanto no A quanto no B. Faz sentido? Está melhorando realmente, mas ainda falta. Então vamos dizer que meu critério de igualdade seria isso, certo? Eu tenho maneira de traduzir o A para o B e do B para A em tal forma que qualquer direção que eu aplicar depois da outra direção, eu vou chegar exatamente onde eu comecei. E então, na verdade, o A e o B preciso apagar aqui. Como vou escrever a parte esquerda? C elevado a A vezes B. E como vou escrever a parte direita? C elevado a B elevado a A. Aqui tem parênteses simplistas, que a gente não costuma escrever, certo? Porque temos a convenção que se eu escrever x elevado a y elevado a z, isso significa três coisas, x elevado a y elevado a z. Ou seja, na operação da exponenciação associa, agora quero falar direita tecnicamente, não exatamente direita, certo? É meio diagonal para cima, mas é direita, certo? Okay. E é exatamente a mesma associatividade sintática que a gente escolheu para essa coisa, que estamos percebendo que, na verdade, essa coisa parece bastante com exponenciação. E aqui tanto faz, na verdade, a associatividade, porque é associativa mesmo. E o que eu acabei de escrever aqui é uma lei que eu espero que vocês conhecem realmente desde crianças, que é C a B, aqui o A está multiplicado, certo? C elevado ao A vezes B é igual C elevado a... ok. Qual é o meu problema aqui? Como é? C elevado a A elevado a B. Não, é porque eu poderia trocar essa coisa, certo? O A vezes B e o B vezes A é a mesma coisa. Então, poderia trocar isso aqui e escrever C
Vocês preferem assim? Espera aí. Estou escrevendo bobagem aqui ou não? Não, tá, ok. Sim, espera aí. Por que estou fazendo bobagem aqui? Ah, sim, muito bem. Muito bem, muito bem. Então vamos esquecer todo esse bugamento que fiz aqui, escrever agora corretamente com as parênteses corretas. Aqui tem as parênteses implícitas. Bem, então isso é A elevado a sim, para... É isso, não é? E agora a gente não errou, certo? A gente, sou eu, no caso. Então, temos essa coisa aqui. Faz sentido? Sim, e a associatividade, para defender o que eu falei antes da associatividade ser a mesma, é porque a direção das setas aqui não é direita, certo? É caindo. Essa notação aqui é o quê? É essa. Então, se você quiser botar isso para manter a ordem que apareceu, o B e o A, é mais ou menos assim, certo? Então, por isso aqui, realmente, a associatividade acaba sendo bugada. Sim, fale. A briga é quando você vai representar o da esquerda, vai ser elevado a vezes B. Sim, mas qual o meu vezes? Se eu tenho um conjunto, isso aqui é a minha multiplicação. É isso. Faz sentido? Não? Tá, agora certo? sim. Peraí. Não, mas a ideia é descobrir que tem uma certa conexão entre essa coisa, a multiplicação dos conjuntos e a multiplicação de números, e a exponenciação de conjuntos e a exponenciação de números, e eu já quero defender essa igualdade aqui, entre aspas, que significa o que é essa igualdade? Que blá blá. Você consegue traduzir qualquer membro aqui para cá e vice-versa. Qual a tradução que eu tenho aqui? Qual é essa? Ou seja, descobrimos que, na verdade, essa ideia de codificação e descodificação não é tão nova. Vocês conhecem essa lei? A codificação e descodificação dos números é apenas essa lei. A lei, que eu vou escrever aqui de novo, vou escrever com x e y. O x elevado a yz é igual ao x elevado a y e tudo isso elevado a z. Essa coisa aqui é codificação disfarçada, sei lá, disfarçada nos números. E a pergunta é, ok, e as outras leis que eu tenho aqui, será que valem ainda? Em umas leis que a gente tem aqui, vai aparecer um maisinho. E essas, por enquanto, não temos como falar se dá certo ou não, porque ainda não discutimos o que seria o papel da soma entre conjuntos. Mas a gente tem multiplicação e tem potência, então outras leis que sabemos sobre esses caras ainda temos uma coisa correspondente aqui para, assim, pensar. E qual seria o papel de zero? Parece? E qual seria o papel de 1 aqui? Para falar o papel de zero nos números, qual era a importância de zero? Não quero falar que ele era o anulador, pode acabar sendo por sorte, mas o papel interessante de zero era que ele era identidade da soma, certo? E o 1 era identidade da multiplicação. O zero acabou ganhando por sorte, ou coincidência, sei lá, mais umas propriedades que conectaram ele com a multiplicação. Ele acabou sendo o anulador da multiplicação. Eu sei que 0 vezes x igual 0, certo? Mas isso é um teorema, certo? Não foi a propriedade realmente característica do zero, que o zero chegou lá no mundo. Então a pergunta aqui seria, quem seria a soma, quem seria zero, se tem algum zero, quem seria 1 no mundo dos conjuntos. Sobre a multiplicação, a gente já achou, seria o produto cartesiano. Sobre a exponenciação, que não sei se vocês preferem escrever assim, ou seria, na verdade, a exponenciação seria o espaço de funções. E é meio... é interessante até que quando a gente começa a estudar conjuntos, a gente começa a multiplicação e depois percebemos a exponenciação e depois a gente vai, peraí. Na escola a gente aprendeu primeiramente a somar o 0 e 1 e depois a gente pensou sobre multiplicação, certo? Aqui realmente a gente começou aqui, mas faz sentido falar, peraí, será que tem algo aqui que corresponde aos outros conceitos também? Ok. Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma? Ok. Então,
Falta, então, como para vocês, pensar quais vão ser as outras operações, se tem, e demonstrar as identidades que ainda são transferíveis para o mundo dos conjuntos. Cuidado, a gente usa notação, a gente percebe semelhanças, não significa que a gente ganha de graça teoremas. A gente tinha uma outra identidade aqui, que era qual? Alguém pode me ajudar aqui, lembrando alguma outra coisa sobre exponentes e tudo mais? Seria? Não? Alguma outra igualdade que conhecemos desde ensino fundamental sobre potências? Como é? X elevado a zero, isso é? Igual a 1, ok. Outra? Como é? X elevado a 1, ok? É? X. Outra? Ok. Então, uma pergunta seria, peraí, o que seriam os negativos, então, nesse caso, em conjuntos? Aqui vamos ter um probleminha para generalizar isso. Mas uma outra equação no mesmo espírito da cuquificação que a gente viu? Sim, exatamente. A cuquificação meio que falou o que acontece nos expoentes, quando você tem expoentes e como o que acontece no expoente se você tem multiplicação, produto, certo? O que seria o A elevado a x mais y? Ok, toda essa coisa que eu escrevi, está faltando mais aqui, ok? Mas se eu conseguir resolver o mais, essa coisa vira pronunciável no mundo dos conjuntos também. Só que meu ponto aqui é que nada disso é garantido pelo fato que a notação combina e parece bonitinha. Sobre a única que a gente confirmou até agora, que foi a da codificação, que foi a elevado a xy é igual a elevado a x y. Essa foi um teorema, certo, para os conjuntos, que foi qual foi a demonstração aqui? Precisei construir a codificação para traduzir membros daqui para cá, a descodificação para traduzir daqui para cá, e ainda mais confirmar que essa coisa aqui, que codifica depois descodifica, na verdade, da maneira que eu escrevi, sim, codifica depois descodifica, é a identidade aqui, tipo, deixa todo mundo de onde chegou, e o contrário também. Um segundo só. Então, essas coisas faz sentido enunciar, procurar ver se dão certo, umas podem dar certo, outras não. A semelhança é grande o suficiente para nos ajudar, pelo menos, pensar e ganhar mais teoremas e ideias. Ian? A gente não está falando de igualdade, né? Sim. Eu botei aspas, só a primeira vez que escrevi, depois parei com as aspas. A ideia aqui é que quando eu estou escrevendo igualdade, que estou falando de conjuntos, não é igualdade entre conjuntos mesmo, é apenas essa ideia de traduzir. Então, quando eu vou falar que o A é igual, entre aspas, ao B, significa apenas que você tem uma maneira de traduzir o A para B e uma maneira de traduzir o B para A, em tal forma que se você começar numazinha aqui, você tem aqui, e consultar quem o f de A está onde? No B. E agora consultar, já que você tem um cara no B, você pode mandar esse no A chamando AG nele. E esse está onde? No A. Então, nessa parte, nesse ciclo aqui que começou no A, você quer que o A é o mesmo com o G de f de A. Para todo Azinho. E você quer a mesma coisa no outro lado também. E se você conseguir as duas, significa que a tradução que você tem tanto de ida quanto de volta é fiel, traduza perfeitamente o mundo de A dentro do B e vice-versa. E nesse caso, vamos falar que são iguais, entre aspas. Okay? E quero deixar essa coisa para vocês pensarem, mas se tem dúvidas ou brigas, seria bom ver essas coisas. Sim. Carlos? Comentário. Vale a pena investigar o que seria o log? Ok. Para qualquer coisa que você vai ter aqui, faz sentido, sim, investigar todas as operações que você não tem na cabeça, porque já o expoente a gente viu que era um certo sentido de... Achamos uma coisa correspondente lá, certo? Sim. Isso é um teaser da parte de aquilo que a gente consegue construir tudo a partir de conjuntos, que é a teoria da... Não. Boa pergunta. Agora não sei como... Se temos ferramentas para falar sobre isso. Aquela ideia que eu já tinha dado um teaser em algum momento nessa disciplina era o que significa realmente fundamentos de matemática, e que uma abordagem, que não é aquela que estou mais seguindo aqui, seria fundamentar toda a matemática usando teoria dos conjuntos e lógica.
tem duas coisas, não podemos ter só conjuntos. A ideia é que a gente considera que temos uma lógica, que a gente trabalha em certos axiomas de lógica, a gente formaliza certos axiomas sobre conjuntos, e a gente fala, ok, só tem conjuntos. E agora a gente está tentando dar interpretações de qualquer coisa que existe no mundo como se fossem conjuntos. Essa seria a abordagem sem tipos, certo? Parece com a abordagem que alguém que programa em Python pensa, porque no final das contas em Python também só tem um tipo de objeto, e para o conjuntista também só tem um tipo de objeto. E isso nos permite fazer perguntas bobas, que podemos fazer tanto se a gente trabalha com teoria dos conjuntos, quanto como se a gente trabalha com Python. E a ideia é que o programador que sabe programar, mesmo se ele está usando Python, ele não vai fazer perguntas bobas, certo? Só que a própria linguagem não vai proteger ele fazer essas perguntas bobas. E a mesma ideia sobre o matemático, que ele está assumindo que, na verdade, as fundações por baixo, os fundamentos são da teoria dos conjuntos, ele nunca vai escrever, que sei lá, nunca vai se perguntar se o seno, a função seno, pertence ao raiz de 2, certo? Mas se ele está trabalhando com fundamentos de conjuntos, tudo foi implementado como conjunto, então isso é um conjunto, e isso é um outro conjunto. Já que essa coisa é conjunto, faz sentido perguntar essa pergunta. Se você tem pouca noção matemática na sua cabeça, independente dos fundamentos, você não vai querer perguntar isso. Mas certos fundamentos permitem essa pergunta, e sua resposta vai, infelizmente, ser nem sim, nem não, nesse caso. Vai ser, ok, depende, olha a implementação. Eu quero trabalhar com especificações. Talvez você implementou sua raiz de uma maneira estranha, talvez você implementou assim de uma maneira estranha, e talvez essa coisa acabou sendo um membro do raiz de 2. É possível, infelizmente, sim. A ideia é que mesmo se você está trabalhando assim, você não quer fazer essa pergunta, no mesmo sentido que quando você está programando em Python, você não quer escrever, sei lá, seno mais 5. Isso deveria ser bobo, deveria ser um type error aqui, ou perguntar se o seno é igual a 5. Isso deveria ser um type error. Para quem pensa com tipos, isso não chega nem a ser pronunciável. Não é apenas falso, porque para falar que é falso significa que ele significa algo e essa coisa acaba sendo significado algo que não é verdade. Não é o caso. Para quem pensa com tipos, essa coisa é bugada já. E o compilador não vai deixar compilar teu programa aqui para explodir no momento que você vai escrever um if, que vai falar essa coisa. Peraí, chegou nesse ponto, então vou explodir o programa. Essa coisa nem ia compilar. Mas em Python essa coisa ia compilar. E a mesma coisa acontece quando você trabalha com teoria dos conjuntos. Essa coisa ia compilar aqui. Ninguém vai escrever isso, realmente. Mas, tecnicamente, se você trabalhar nos fundamentos como de teoria dos conjuntos, você vai ter esse tipo de coisas. O que eu estou falando aqui, só para voltar para assim, o comentário de Isaac, não tem a ver com isso. Eu não estou falando que, olha, os números... Eu achei uma maneira de traduzir os números para conjuntos, nem das operações de números para conjuntos. Realmente, quando a gente vai fazer esse trabalho, todos esses exercícios vão ser um alívio, porque a gente vai ter muitas ferramentas já prontas para usar, para conseguir as definições, mas não é esse processo que está acontecendo aqui. Não estou definindo, o número 0 vai ser, sei lá, o conjunto vazio, por exemplo. O número 1 vai ser, sei lá, aquele outro conjunto. Não estou definindo os números. Eu estou pressupondo aqui em toda essa disciplina que a gente tem acesso a vários tipos primitivos. Temos números inteiros, reais, sei lá, aqui temos pessoas, todas essas coisas. Então, eu não estou tentando definir e implementar conceitos dentro do mundo dos conjuntos ainda. A gente vai fazer um pouquinho dessa parte quando a gente vai fazer um fundamento matemático, a gente vai brincar um pouco no mundo estranho da teoria dos conjuntos, ok? Certo, outras brigas ou dúvidas? Nada, ok. Existem uns objetos gratuitos, umas construções. Posso falar construções e posso falar funções de graça, talvez, como apelido. E a ideia aqui é que assim que eu tenho certas coisas, eu vou começar com uma coisa mais simples, eu tenho um conjunto, que de algum tipo, não me importa agora o que é. Já é garantida uma função nas minhas mãos, que não preciso nem explicar nada, essa função é garantida. Qual função seria essa? A identidade. Então, eu já tenho uma função f de A para A
cuja alma é lambda xx, certo? E eu só tenho uma função com esse domínio, esse codomínio e essa alma aqui, ok? E faz sentido, já que é garantida só uma, dar um nome para ela. E o nome que eu vou dar para essa vai ser identidade, vocês já chamaram. A notação que eu vou usar vai ser essa e também essa. Apelidos, não apelidos, são sinônimos, podemos considerar notações que significam a mesma coisa. Dependendo do contexto, talvez vamos preferir essa ou essa. E como de costume, com qualquer notação decorada, se por acaso é óbvio esse A aqui, eu vou apagar, dependendo do contexto. Mas é muito importante entender que se eu tenho A diferente de B, e os dois são conjuntos, é outra identidade do A, é outra identidade do B. Ok? Os lambdas são os mesmos, as almas são as mesmas, mas sequer faz sentido perguntar se elas são as mesmas funções, já que discordam até tanto no domínio quanto no condomínio. Um segundo. Quero mais uma coisa gratuita, antes de dar o microfone para vocês. Agora eu tenho A e B conjuntos também. Então, dois conjuntos. E eu tenho também que o A é subconjunto de B. Eu tenho também uma função gratuita aqui. Qual seria essa? Quero a alma dela. Mãos. Segundo, antes de... Esse é o A, esse é o B. Não. É mais fácil agora. O B é subconjunto de A. Ok? Então, não. Vou escrever o que eu queria mesmo. O A é subconjunto de B. Então, aqui é o A e esse é o B. A pergunta é, qual função garantida de existir de onde para onde, Matias? Lambda x.x. Ok, então a alma dessa função que o Matias está falando é a mesma alma, só que ela vai botar um outro corpo, um outro tipo, e isso significa que com certeza não é a mesma função, e por isso não vamos usar o mesmo nome para essa função. Seria o que então? Lambda xx, ela vai de onde para onde? De A para B. Ela vai de A para B. Ok? Faz sentido? Se eu estou pensando em tipos e não conjuntos, aqui tem um conjunto que tem esse conjunto, subconjunto dele, então isso tecnicamente está correto mesmo. Peguei o x, eu devolvi o x também, só que agora estou pensando o x como membro do B. Se fosse um tipo onde o próprio x não pode ser realmente habitante de dois tipos, nesse caso, se a gente trabalha numa teoria dos tipos dessa maneira, faria sentido decidir uma maneira de fazer um certo typecasting, que vocês estão bem acostumados com isso, cada vez que vocês escrevem uma coisa tipo, em C, por exemplo, flow de 3, certo? O flow de 3, você está fazendo um casting aqui, está falando, olha, o 3 normalmente você interpretar como inteiro, e realmente tem um inteiro 3, certo? Mas considere, vou escrever aqui int, tem um inteiro 3, mas considere que você tem uma maneira de embutir os inteiros dentro dos floats, os synths, na verdade, dentro dos floats, para falar melhor, e não é realmente o mesmo objeto aqui, mas a ideia é que você consegue embutir isso. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais para frente. Entendemos tanto essa quanto essa, eu espero. O nome dessa é inclusão. E a ideia é que não vai ter alguma confusão se eu vou falar inclusão pensando na relação essa, ou se eu vou falar inclusão pensando nessa função lambda xx, onde o A é subconjunto de B. E poderia até escrever isso, às vezes a gente vai escrever só isso, ou até mais podemos escrever assim. E a ideia é que você está entendendo qual função estou referindo aqui. A função, para escrever essa coisa que escrevi aqui, é necessário que o A é subconjunto de B. Essa notação vai acabar sendo um pouco mais geral que essa, então talvez melhor. Eu não vou adicionar pixels aqui no vídeo, mas talvez deveria. Vamos deixar essa por enquanto. Isso significa, eu estou aqui referindo à inclusão do A no B, que é exatamente essa função, lambda x.x, A setinha B. Precisamos acabar a aula aqui, mas fale, Matias, antes de... E depois temos um clicker. Sim. Nessa abordagem, a gente só está observando conjuntos e não tipos. Faria sentido a gente utilizar
Não. Até nesse caso, se você quer trabalhar com conjuntos, seria errado você considerar que os naturais é um subconjunto dos inteiros. Nem é, nem deveria ser. E quando a gente vai construir tanto os naturais quanto os inteiros no mundo completamente conjuntista, sem nada de tipos Python e tudo mais, essa coisa não vai acabar sendo verdade, certo? Mas isso a gente vai entender melhor o que isso significa até um pouco mais para frente. A segunda coisinha é... Não tem segunda coisinha. Por que ID1 e não é? Claro, não tem nada a ver. Vamos não confundir agora um segundo uma notação que vem do mundo dos grupos e essa coisa. Também identidade, a palavra identidade vai ter várias maneiras, certo? Uma pergunta que seria... Eu vou fingir que o Matheus cobrou outra coisa, que parece com a briga que ele tinha na outra aula de álgebra de hoje. Que ele falou para ele, com qual direito, como você ousa chamar essa coisa de subgrupo, se você só quer um grupo? Poderia ter uma briga parecida. Como você ousa chamar isso de identidade, se você sequer falou de operação? Porque identidade, às vezes, fala identidade de adição, é o 0. Identidade de multiplicação, é 1. Essa identidade chegou do nada aqui. Mas essa briga a gente vai ter daqui umas aulas, que a gente vai ver que realmente merece esse nome mesmo, e não apenas uma questão de, o contexto é claro para saber se você está falando de identidade nesse sentido ou de outro, de qualquer um. Ok, flickers. O Plicker era invertido da primeira aula de Lambda. Não sei se alguém quer... Na verdade, vamos... obviamente, se alguém quer só escanear e sair, já está tarde, pode fazer isso. Não tem problema nenhum, nunca. Eu vou escrever qual é isso. Se alguém quer fazer o desafiozinho aqui, eu vou esperar, vou dar só 80 segundos, não precisa mais que isso. Para achar qual seria o valor dessa expressãozinha aqui. X menos Y, 8, fechar, 50. E eu só quero, as respostas A, B, C, D são menor que 20, de 20 até 29, de 30 até 43. Faltou um parênteses, obviamente, estou escutando aqui os editores de texto reclamando. Aqui. Ok? Tá certo? Tá certo. Então, a ideia é calcular isso rapidinho, pelo menos o suficiente para saber qual das 4 é a certa. Talvez você vai conseguir achar a resposta certa antes de chegar até o final. E quem quer calcular e votar pode fazer isso. Quem quer chutar e sair pode fazer isso também. Não tem problema. Eu posso já começar a escanear. São 20 e 34 as horas para quem está querendo saber. Davi, Anderson, Pedro, Ângelo, Eduarda, Gabriel, Carlos, Juliana, Caio, Danilo, Ian, Maria, João, Antônio, Gabriel, Guilherme, Gabriela, agora foi, não sei se trocou de orientação, Mateus, Isaac, Antônio de novo, Gustavo. Foi? Você escutou teu nome? Foi? Frank. Tem alguém que está tentando ainda resolver? Quer algum minutinho para... Todo mundo já escaneou? Então, até quarta-feira. Realmente, peraí, vamos lá. O D era o certo. 2, 1, 8, 10. E realmente o certo é o D.